Olá, para você que não me conhece, eu sou o Zezinho Matos. E tanto que você me cobrou, Zezinho, cadê a galera da velha guarda do fisiculturismo? Quando é que você vai mostrar? Pois é, hoje a gente vai estar com o primeiro aqui, professor Helder Braide, um cara muito querido e muito respeitado no meio da musculação cearense, tá? Acompanhei essa fera praticando o fisiculturismo, assisti algumas vezes campeonato com ele, no 7 de setembro. Nossa, desenterrou agora, década de 90. Salesiano, né? Eu tinha também. Sim, Na época Salesiano. da antiga pódio era lá na Avenida João Pessoa. E vamos lá, bater um papo, saber como é que era os campeonatos antigamente, como é que era as academias, né? Como é que era frequentado a musculação e até mesmo a questão de alimentação, da nutrição, que o conhecimento não tem comparação com o de hoje, né? Verdadeiramente não dá para comparar as duas épocas, né? Eu costumo dizer, Zezinho, que eu sou um fisiculturista ainda, que sou o velho estilo que se juntou ao novo estilo. Porque os achados de hoje só fazem incrementar o que se fazia há 2 e 3 décadas atrás e 4 décadas atrás. Muitos achados de hoje, que alguns deles são muito precoces, são muito apressados, eles simplesmente necessitam somente, Zezinho, de um pouco mais de paciência para que novos estudos, novos tempos, novas metodologias possam ser aplicadas para dar realidade a esses estudos científicos. E a gente que fica ligado demais nesses estudos, a gente realmente consegue hoje fazer uma boa interpretação desses achados científicos para a nossa prática, tá bom? Então, eu posso aqui até exemplificar, por exemplo, Zezinho, tá? Sempre se soube que o exercício supino horizontal é um exercício fantástico para peitoral. E hoje sabe-se que ele é mais protagonista do que qualquer outro grupo muscular envolvido no supino. Então, a ação do músculo tríceps do braço não é tão grande quanto se acha nesse exercício supino, e a ação dos músculos deltoide e dos músculos peitorais é a maior ação no exercício supino, ou seja, esses músculos eles realmente estão em alto desgaste, ao ponto de fazermos o quê? Se você vai prescrever um exercício de deltoide, no exercício supino, ele já tem que ser contabilizado, ou seja, o supino já é um exercício de deltoide. E a gente não sabia disso há 20 anos atrás. Então, essas são só alguns detalhes, né, do que é o velho estilo se juntar ao novo. Então, hoje a gente tem somente um incremento. E eu posso te afirmar que aquela época, a do romantismo, do treinamento no fisiculturismo, a do nosso amigo Arnold, a do Ed Coney, do Franco Columbu, Frank Zane, essa época ela já nos dava os melhores conceitos sobre treinamento de força e sobre treinamento para hipertrofia muscular. E hoje, muitos dos achados vêm só confirmando o que se fazia naquela época. Eu queria que você falasse para a turma aí a sua formação como professor, né? Formação acadêmica. Tá bom, eu sou profissional de educação física, tenho na verdade, uma jornada em nutrição ainda a ser cumprida, mas sou graduando em nutrição, sou especializado em fisiologia do exercício, nutrição e saúde e sou docente, né, de cursos de treinamento de força, atualmente de bioquímica relacionada ao exercício físico, ou seja, bioquímica do treinamento físico pela Universidade UES, e sou um atleta de fisiculturismo com alguns títulozinhos aí, como você pode ver, né, algumas competições internacionais e títulos
overall na minha carreira de profissional, perdão, de atleta de fisiculturismo. Helder, eu creio que as redes sociais, as mídias digitais vieram para somar no fisiculturismo, tanto é que a crescente está sendo grande. Não tenho dúvida. Não tenho. Mas na época que você frequentava, que você era atleta, não tinha as mídias sociais. Eu acho que será que o amor era maior pelo fisiculturismo naquela época? Porque hoje em dia tem muita gente que vai porque gosta de se expor nas redes sociais, mas naquela época você tinha que ir por amor mesmo, né? Eu acredito que não mudou. Tá, dizem que as pessoas naquela época, que nós éramos raiz, e hoje esses fisiculturistas são os Nutella. E eu vou te dizer por que eu acho que não mudou. Porque quando eu era o campeão overall, a primeira coisa que eu fazia, e eu não perdi a oportunidade, era que se me dessem a oportunidade de estar no jornal do dia seguinte, eu estaria. E nós tínhamos também uma presença garantida num programa de televisão que o nosso presidente Páscoa nos levava, do João Inácio Júnior, que tinha muita visibilidade e nós éramos entrevistados, nós éramos vistos e nós não perdíamos essas oportunidades. Por quê, Zezinho? Porque era uma forma de mostrarmos o nosso êxito e de nos alavancarmos para uma ascensão social. Então era o meu marketing pessoal, o meu marketing profissional, porque como personal trainer, que sempre fui, desde 1994, sou personal trainer, eu tinha uma relação de atleta campeão e de promotor de estética nas pessoas. Então, uma coisa que muitas pessoas não entendem, profissionais de educação física, é que se você é um campeão de fisiculturismo, você já tem uma espécie de diploma, de especialização em mudança de composição corporal. E era o que nós fazíamos. Eu sou o treinador campeão e eu vou me mostrar na televisão, em programas de entrevista, em programas de shows, de debates, no jornal, aonde me chamarem, eu estarei propagando, olha só, propaganda, propaganda, publicidade, a mesma coisa, marketing que se faz hoje, só que não era tão intenso como é hoje. As redes sociais, pode-se dizer que levaram um presidente a ser eleito. As redes sociais. Então perceba o poder dessas redes sociais. Hoje é muito mais intenso. Mas eu não acredito em mudança não, sabe, Zezinho? Eu realmente acredito que se fazia isso naquela época. O Arnold, ele aparecia em tudo. Eu já vi vídeo do Arnold com uma estética que, depois de 1975, com uma estética que eu tive que ver 3 vezes. Zezinho, o homem com menos de 100 quilos, e magro, dando aula de ginástica. Arnold Schwarzenegger, gente, dando aula de ginástica. Naquela fase entre 1975, que ele encerrou como campeão, até 1980. Então, naquela época, ele já era um tremendo marqueteiro. Ele aparecia em tudo, em programas, em vídeos. Ele realmente fazia a carreira dele, fazia o marketing dele muito bem, ao contrário de outros atletas. Quais são os momentos de lazer do Helder? Rapaz, família, porque tem pessoas que ficam difícil de associar a sua vida de atleta com a vida pessoal, né? Porque a sua família não tem nada a ver com a sua escolha, né? Não. É uma ótima pergunta, Zezinho. Eu, particularmente, procuro estar ao lado da minha família em todos os eventos da nossa família. Procuro sempre fazer, na verdade eu digo que as vontades dos meus filhos em relação ao lazer deles, tá? Em relação à minha casa, tá ok? E isso diz respeito, né, a tudo que crianças de 3 anos e de 7 anos gostam de fazer. Amo minha casa, amo minha família, amo meus filhos, mas o trabalho, e principalmente o de um profissional de educação física que tem prospecto, que se projeta anos à frente, que necessita sim de horas de computador para que
muitos serviços online, né, sejam feitos, eu tenho minhas consultorias, eu tenho minhas palestras e preciso estar também estudando, né, sobre vários assuntos. Acredito, Zezinho, que um profissional de excelência precisa saber boa parte de muitas coisas e muito de algumas coisas. Então, eu gosto do profissional de excelência conhecedor de várias áreas, o generalista, mas um especialista, um verdadeiro expert em determinadas áreas muito importantes para o exercício da profissão dele. Eu sou mentor de profissionais de educação física, eu não citei isso no meu currículo, tá? Que você pediu nas minhas referências, mas eu sou mentor de personal trainers há mais de 15 anos. E nessa mentoria que nós fazemos, ela particularmente mostra que profissionais necessitam de um conhecimento muito vasto, e nós promovemos esse conhecimento, e simplesmente esse conhecimento sozinho, ele é jogado de lado, ele é supérfluo, tá? Eu diria que obsoleto se você não tiver conhecimento de relações interpessoais. Saber o que funciona para o Zezinho e não funciona para mim. Seus valores, seus perfis comportamentais. E aí, Zezinho, eu volto para o que nós estávamos falando sobre a família. Como é possível fazer tudo isso e reservar tempo para a família? Aí a palavra que eu te dou, Zezinho, é planejamento. Se eu chegar em casa e não der as minhas horas de atenção aos meus filhos ou à minha casa, eu simplesmente estou tirando horas preciosas, ou seja, um tempo precioso dentro do meu planejamento para a edificação, para o crescimento deles. Então vamos lá, Zezinho. O que nós estamos fazendo aqui agora? Eu estou lhe dando o meu tempo, mas estou lhe dando também a minha atenção. E as crianças precisam disso. As famílias precisam entender isso. Se eu estou com meu filho, não adianta dar só o meu tempo a ele. Tem que dar também a atenção. Eu tenho que dar essa intensidade, essa atenção a ele. Eu tenho que descer ao mundinho dele. Percebeu? E aí, associa tempo e atenção a mais um fator, chamado disciplina. Se fez coisa errada, precisa de disciplina. E as famílias hoje, no meu conceito, Zezinho, elas estão se perdendo muito nisso. As formas, né, passadas pela própria psicologia utópica. A psicologia é importantíssima, mas existe uma psicologia utópica, tá? Que diz que não pode isso e não pode aquilo, quando nós dois, Zezinho, fomos criados com essa disciplina dos nossos pais, e que muitos filhos como nós não tínhamos esse afeto, esse carinho do beijo do pai, mas nós tínhamos o respeito aos nossos pais, e muitas famílias estão perdendo. Vamos mostrar um pouco dos teus troféus. Será que você consegue lembrar onde você conseguiu cada um? Rapaz, boa pergunta, viu? Então vamos lá. Esse aqui foi o troféu do meu campeonato cearense de 1995. Não está aqui nessa minha galeriazinha o troféu de campeão estreante de 1994. Então eu comecei como competidor no colégio 7 de setembro, lá do centro, né? Em que eu não consegui chegar na final, ou seja, eu não me qualifiquei para chegar na final, e eu, em 93, desqualificado, né, treinei um ano e ganhei o campeonato estreante. Na época era atleta da Academia Marcos Fernandes, uma equipe maravilhosa que ele tinha. O Dr. Marcos Fernandes é um grande guru, é um grande amigo que eu tenho hoje e um exemplo para mim. E esse troféu ele está guardado em outro lugar, tá? Mas em 95, esse aqui foi o troféu, um dos primeiros, né, que eu consegui. E na época da década de 90, eu tive poucas competições. Eu tive um Apolo de Praia, um campeonato estreante, outro estreante que me sagrei campeão.
E tive campeonatos cearenses, me sagrei vice-campeão em campeonato cearense, mas a década de 90 ela não foi marcada por muitas competições, ela foi marcada como uma época de muito aprendizado, de métodos de treinamento, ao qual já me transformaram num atleta acima de 100 quilos, que era, né, a categoria pesada, tá ok? Já na década de 90. E quando eu retornei, eu parei por alguns anos e retornei em 2003, eu me sagrei campeão overall e vamos aqui tentar achar Tá aqui ele, campeão overall de 2003, tá? Pela IFBB, campeonato na US, e em 2005 eu retornei e fui ao meu primeiro campeonato brasileiro. Meu Deus, onde é que está? Finalista, 4º lugar na categoria pesada. Se eu não me engano, é esse aqui. Tá ok? Em 2007, eu me sagrei campeão cearense overall de novo. Na verdade, foi 2006, se eu não estou enganado. Não tenho na minha recordação se 2007 ou 2006. Me sagrei novamente campeão cearense overall e houve um título de campeão norte-nordeste. Deixa eu ver se foi esse aqui, Zezinho. Peraí. Foi esse mesmo. Lá no centro de eventos, lá perto da Universidade Unifor, tá? Esse foi um título muito importante, foi o meu título de campeão norte-nordeste, onde grandes atletas estiveram no meu encalço, pode-se dizer. Em 2009, eu ganhei um campeonato overall muito importante para mim, que foi o de Maracanaú. Por que ele é muito importante? Ele era só uma competição municipal, mas era uma competição uma semana antes de um campeonato brasileiro, que eu também me sagrei. Na verdade, eu fui 4º colocado na categoria acima de 100 quilos. E dentro daquele campeonato, com a presença, né, a participação de grandes atletas, inclusive com a apresentação na época de um atleta de Olímpia, né, que é o Eduardo Correia, que nós estivemos do lado dele, foi uma competição em Maracanaú, onde os melhores do Ceará fizeram uma prévia antes do Campeonato Brasileiro, ou seja, foi uma das melhores formas da minha vida. Deixa eu ver se eu acho esse troféu aqui de Maracanaú, peraí. Aonde você está? Eita, Zezinho, tá difícil aqui. Deixa eu ver aqui. Não, esse é o cearense. Aonde você está, Maracanaú? Bom, tá aqui ele, Mr. Músculos, 2009. Parece um troféu de futebol, né, Zezinho? E por que eu falo desse, né? Porque os maiores do Ceará estavam lá. Então foi uma prévia. Na época, era o atual presidente da WBPF, o Mário Gino, uma pessoa que eu admiro muito, um grande homem, um grande profissional, uma grande pessoa, que realmente sempre executou esses grandes eventos. E essa competição, ela me deu uma das melhores, eu participei com uma das melhores formas físicas da minha vida. E a partir dali nós fomos ao campeonato nacional. Quando eu retornei do campeonato nacional, Zezinho, eu tinha um prazo de 3 meses para defender meu título. Então seriam 6 meses de dieta, tá ok? Quase 7 meses. E eu segurei e eu fui campeão cearense em 2009, mais uma vez, defendendo o meu título da categoria pesada. Porém, no overall, aconteceu uma história curiosa,
que eu já propaguei, né, para várias pessoas, que denota muito essa história de atleta raiz e atleta Nutella. Tá ok, Zezinho? Eu vou contar para vocês, tá? Em 2009, nessa categoria overall, um dos árbitros, tá, por um erro natural, isso pode acontecer, na verdade, podia acontecer naquela época onde tinha um pouco menos de profissionalismo, inclusive das federações com as arbitragens. Um dos árbitros que estava envolvido na preparação de um atleta meu que concorria no overall, e um atleta também estava, que era preparador, estava envolvido nessa preparação desse atleta meu concorrente. Então um dos árbitros chegou a incentivar o meu concorrente, dizendo, trave a musculatura abdominal fulano de tal. E naquele momento eu vi uma irregularidade e eu fiquei entre duas ações, de pedir a exclusão desse árbitro, parar o momento em que nós estávamos pousando, falar com o presidente para retirar, mas eu fiquei temendo ser mal entendido pelo público. E essa é a primeira lição, Zezinho. Todo atleta tem que primeiro pensar em impressionar os juízes, mas nunca deve deixar de impressionar o público. O atleta que conquistar o público, ele conquistou o principal, inclusive para as redes sociais. O atleta mais querido, normalmente é o campeão, mas nem sempre o atleta mais querido é o campeão. Então, eu decidi simplesmente seguir adiante e não fazer o pedido de exclusão do árbitro. E aí, eu perdi o overall por 1 ponto. Todos os árbitros votaram em 2 atletas, em mim e no outro concorrente. Não houve nenhum tipo de votação para um terceiro atleta. E eu perdi o meu título overall, tá, por uma decisão minha, em 2009. Curiosamente, quando eu recebi o 2º lugar, qual foi a primeira atitude que eu fiz? Sorri, agradecer ao público e parabenizar o meu concorrente. E eu vou dizer uma outra curiosidade, Zezinho. Eu acho que quem votou em mim errou, porque eu acho que ele merecia o 1º lugar, só que ele ganhou, no meu conceito, o 1º lugar de forma irregular, através de uma má intenção, de uma má ação que prediz o caráter dos envolvidos lá, dessa arbitragem, tá ok? E, em segundo plano, me recolhi e fiz a seguinte ação na minha vida. Não gostei do resultado, amanhã ninguém vai ter nenhum comentário meu de redes sociais, e não teve. Já existiam o Orkut, existia, na verdade, a própria televisão que nos colocava sempre em evidência, tá? Jornais. E aí o que aconteceu? Treinei para anos depois recuperar títulos, basicamente isso. E continuei com a minha classe, com a minha honra intactas, tá ok? E simplesmente me postei sempre com educação. Tá certo, Zezinho? Então esse é um recado para a meninada, para os atletas Nutella. Simplesmente não reclamem, conquistem a sociedade, conquistem. Então eu simplesmente conseguia conquistar, também com carisma, com um sorriso na hora das puxadas, das poses, eu conseguia conquistar o carisma, ou seja, a empatia de alguns árbitros. Alguns deles se transformaram em grandes amigos meus, até hoje. E, logicamente, que lá em cima do palco isso não tinha, a amizade entre nós não tinha relevância. Mas, quanto mais pessoas eu pudesse conquistar com o meu carisma e com a minha educação e minha postura profissional, melhor seria para o meu futuro. Esse é o raciocínio para os atletas Nutelinha. Tá ok, Zezinho? Sejam simplesmente honrados. Percam, mas, Helder, nós perdemos injustamente. Paciência. Lá em cima do palco não é lugar para se fazer barraco e nem no dia seguinte em redes sociais. Somente gratidão, agradecimento.